Olá pessoal, tudo bem? Felipe mais uma vez aqui apresentando mais um episódio do Elite Podcast. Hoje é o episódio de número 5, Fisioterapia do Dia a Dia. Se vocês estão tendo contato com o nosso conteúdo pela primeira vez, depois que terminar de escutar ou de assistir esse vídeo, vá lá no YouTube ou no Spotify e veja o episódio de número 1, onde eu explico quais são as intenções do Projeto Elite. Depois você também pode assistir o episódio número 2, onde eu falo de desenvolvimento pessoal com Gabriel Amorim. No episódio número 3 eu converso com o João e com o Thiago sobre Umbanda, conteúdo sensacional. E também no episódio de número 4 eu converso com o Melo sobre tiro esportivo. O nome do episódio é O Atirador do Elite, tá bem legal. E agora eu tô com o Iago aqui. Antes da gente começar a entrevista, eu gostaria de pedir para vocês que vão no nosso canal ou no Spotify, se inscrevam lá para sempre receber notificações de quando tiver conteúdo novo. E também deixe seu like, compartilhe com as pessoas que também vão se interessar por esse assunto, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para vocês receberem as notificações, tá bom? E a gente vai começar depois da vinheta. Pessoal, tô aqui com o Iago. Iago, quem que é o Iago? Difícil, né, cara? Depois... Beleza. Não, quer começar de bugada, novo? Né? Não, fica tranquilo. Quer começar de novo? Eu sou fisioterapeuta, graduado pela Universidade de São Judas Tadeu, aproximadamente há uns 3 anos. Legal. Pós-graduando em biomecânica e fisiologia do exercício, trabalho com esporte, principalmente com corrida. E muitas coisas me trouxeram até aqui, principalmente o fato de eu sempre praticar esportes. Então, fui por muito tempo federado em futebol. Legal. Então, futebol e futsal. Uhum. Então, já cresci no mundo esportivo. Sempre corri, mesmo que seja, às vezes, pouco perto do universo da corrida. Sempre Você gostei de correr. começou jovem a correr? Como que foi? Olha, bem jovem. Assim, nunca disputei nenhuma competição. Uhum. O pessoal acha até estranho, mas eu corro literalmente por lazer. Uhum. Eu gosto de correr. Então, comecei... Foi mais ou menos com uns 10 anos. Caramba, porque é difícil, né? Hoje em dia todo mundo na sociedade assim, nossa, correr é difícil pra mim, correr é difícil, eu tenho que fazer uma caminhada, é difícil. Pra você foi natural pelo que você tá falando, então, né? Foi bem natural porque eu sempre joguei. E como eu sempre joguei bola, eu já era acostumado a correr. Uhum. Então, minha atividade esportiva tinha corrida. Corrida envolvia dentro. Corrida. Você começou com quantos anos a jogar bola? Eu comecei com 9 anos. 9 anos? Foi com 8 anos. Tá, mas aí você jogava salão, campo, Eu comecei no Society. Você começou no Society? Eu comecei no Society. Escolinha. Uhum. Na verdade, eu já brincava, corria e jogava bola na rua com meu primo. E aí eu comecei a jogar na escolinha, porque sempre tinha sido um desejo meu jogar futebol profissional, assim como na maioria das pessoas. Você torce pra time aqui? Torço, cara, não sou parcial. Eu falo, sou palmeirense e não tem palmeirense? problema. Sério? Não tenho problema com isso. Uhum. Assim, eu como penso em entrar no universo do esporte, no futebol, é meio complicado abordar times. Sim. Mas eu acho que essa falta de como que eu vou falar? De se colocar como palmeirense envolve uma fraqueza mental até. Uhum. Sabe? Eu não posso ser palmeirense, senão eu não posso trabalhar pro Corinthians. E Entendi. isso não existe, sabe? Entendi. Isso não existe. Existe o Iago profissional e existe o Iago pessoal, né? Eu acho que existe... É um só. Mas assim, o profissional, cara, ele vai fazer o melhor pra quem tá sendo atendido. Independente de classe social, independente de time de futebol, independente de religião, independente de qualquer coisa. Eu digo assim, são pessoas. São seres humanos. Você tem que cuidar das pessoas fazendo o seu melhor. Uhum. Independente da crença, cor, raça, opção sexual, time, qualquer coisa. Não importa. Idade também. Não importa. Nada disso importa. Na hora de atender, são pessoas tão importantes quanto eu. Então eu preciso tratar como se fosse meu ente querido. Vamos supor, se fosse meu pai ali precisando de mim. Você vai dar o seu melhor. O meu melhor. Entendi. Então eu gosto de me colocar nessa perspectiva. Porque eu sei que quando os meus precisarem, os outros também vão se colocar. Com certeza. Assim, legal. Eu acho isso bacana. Você falou que você faz pós-graduação em biomecânica? Isso. E? Fisiologia do exercício. São bem diferentes? Estão interligadas? Como que é? Que é a mesma pós. Uhum. É a mesma pós, mas assim, biomecânica é a mecânica dos movimentos. Então eu estudo a questão de ângulos, de torque do movimento, como o músculo reage a tal estímulo, como os diferentes tecidos reagem a diferentes estímulos. E fisiologia do exercício não. Eu
consigo estudar como o corpo reage a esses estímulos. Então, órgãos, então a parte interna muscular, a parte até nutrientes, como que isso interage com o meio ambiente quando você treina, por exemplo. Então, a fisioterapia, por exemplo, na minha cabeça, a fisioterapia, senti uma dor no joelho, vou procurar um fisioterapeuta. Sim, E é você muito tá comum. falando... eu acho que é o mais comum. A visão das pessoas é assim, tenho dor no pé, vou procurar um fisioterapeuta. Mas você tá falando que a fisioterapia, ela vai além da dor no osso. Ela tá Sim. interligada com os órgãos também. Sim, sim. Por exemplo, tem a área da fisioterapia tem até em transplante e captação de órgãos. Caramba. Como que Por funciona exemplo, isso? vamos supor, eu não tenho um domínio técnico tão grande que é uma especialização à parte. Sim. Mas assim, a pessoa foi transplantada Uhum. renal. Ela pode ter alguns sinais e sintomas diferentes do cara que foi transplantado no fígado depois. Uhum. Então você tem que fazer uma reabilitação sabendo os pontos fracos e fortes da pessoa. Então você Entendi. tem que entender. Por exemplo, o AVC. Eu tava comentando com você um pouco antes da gente iniciar aqui, Isso. que a fisioterapia atende muito paciente com AVC. Muitos pacientes. E como que é feito isso? Normalmente, quando o paciente tem AVC, ele tem um déficit neuromuscular em um dos lados do corpo. Então, a gente tem que saber como melhora esse lado. Qual estímulo ele reage melhor, por conta do déficit neural. Então, a gente usa estratégias direcionadas para cada caso. Entendi. Nunca é uma coisa só... sei lá, você tá fraco aqui, vamos fazer um fortalecimentozinho. Não, tem que descobrir a causa da fraqueza, tem que saber como você vai atacar essa causa. E isso é bacana da fisioterapia, nunca é receita de bolo. Entendi. E, por exemplo, assim, você falou, a pessoa ela tem alguma deficiência em um lado do corpo, por causa do AVC, por exemplo. Aí, no momento da fisioterapia, você vai fazer fisioterapia para os dois lados ou só por um lado só? Para os dois. Porque o outro lado não pode ficar largado, assim, Não, entre aspas, né? Tem que ser para os dois. Inclusive, normalmente, o lado são, o lado que não foi acometido, é o lado que vai suportar a maior parte do peso. Então, imagina, esse paciente, ele não perdeu a marcha, vamos supor, que é bem difícil no início. Então, ele normalmente acaba perdendo um pouco essa mobilidade de levantar e sair andando, logo no início. Depende do caso, mas a maioria, a regra é essa. Quando ele for levantar, se for usar uma bengala, uma muleta, o lado são vai segurar a maior parte do peso. Uhum. Então a gente usa o padrão do são, fortalecendo o são também. Você fortalece um lado para ajudar a fortalecer o outro Isso. também. E ainda tem algumas pesquisas que mostram que fortalecendo o são, o fraco também fica um pouco mais forte. Caramba, que legal. É muito bizarro. Também é outra área da fisioterapia. Uhum. A gente respeita a individualidade de cada área. Não dá pra eu entrar aqui falando tantas coisas dela. Sim. Mas, cara, a fisioterapia tem em diversas áreas. Tem na parte de comércios, né? Preventivo. Uhum. Tem na parte de atividades físicas, exercícios. Eu, por exemplo. Uhum. Tem parte neurológica, tem parte cardio, tem parte reumática. Então, tem artrite, artrose. Cara, a fisioterapia é essencial. Uhum. E assim vai, cara. Nunca é um universo vai ser gigante, né? É um a universo fisioterapia. enorme. Eu tava estudando pra gente fazer essa gravação e eu vi que a fisioterapia aqui no Brasil, ela é nova. O primeiro curso técnico que foi fundado aqui no Brasil foi em 1951. Tem menos de 100 anos a fisioterapia no Brasil, né? Sim. E de lá pra cá ela vem se aperfeiçoando, tudo mais. Aí depois teve o primeiro curso universitário que, se eu não me engano, foi na USP, né? Começou lá e depois foi expandindo assim. E são várias áreas, que nem você falou, várias categorias da fisioterapia e cada profissional é direcionado para aquele público daquele segmento, né? Você é do esporte, né? Do esporte. A área de esporte, como que ela funciona? Ela também tem um leque de opções? Porque você falou que você trabalha mais com corrida, né? Sim. Qual que é a diferença do corredor, por exemplo, ou então do cara que faz uma musculação? Tem alguma diferença, alguma coisa? Você fala em relação ao tratamento? Isso. Cara, tem muitas, porque é especificidade. Todo Entendi. esporte tem sua especificidade. Por exemplo, vamos supor que eu pego esse cara da musculação. Uhum. Ele entraria como um paciente ortopédico, talvez, normal, dependendo do que fosse. Sei lá, tá fazendo peitoral. Uhum. Ele tem uma contratura no peitoral, um encurtamento severo do músculo. Entendi. Normalmente é uma lesão comum em caras que fazem musculação. Agora, o cara corredor,
jamais vai ter esse encurtamento do peitoral se ele não pratica também musculação. Então são coisas diferentes, aspectos diferentes e causas de lesões diferentes, sabe? Então, por exemplo, quando você pega um corredor, a lesão mais frequente é entorse do tornozelo e dor anterior do joelho. Por causa do movimento ou impacto? Por causa do movimento. Por causa da falta de preparação, tanto de percepção muscular, a gente chama de propriocepção, então em relação ao espaço, o equilíbrio do corredor. Você fala o movimento que ele faz quando ele tá correndo. Exatamente. Entendi. Vamos supor, você tá andando na rua e tem um declive súbito. Você tá falando com o seu amigo, na hora você olha pra ele. Você pisa torto. Mas quando você pisa torto, seu corpo automaticamente corrige. Você percebe? Sim. Corrige. Mas isso correndo é muito rápido. Se o cara não tem uma propriocepção legal, ele vai torcer o pé gravemente e não vai conseguir correr por um tempo. Entende? Então é uma lesão frequente. O joelho também é uma lesão frequente. Por quê? Por falta de força do quadríceps, falta de força anterior da coxa, normalmente, e falta de força glútea. Então, assim, são causas diferentes. Na musculação, normalmente, o que causa essas lesões são outras coisas. Excesso de carga, às vezes tempo inapropriado de descanso. Entendi. Tem todo um universo de causas incluída em cada um dos esportes. Entendi. E o fisioterapeuta, a atividade física da academia tá relacionada com a fisioterapia? Sim. Tem sim. relação? Você diz em qual aspecto? Por exemplo, assim, o cara que faz educação física. Sim. E ele programa um treino para você que faz atividade física. E qual que é a diferença do fisioterapeuta e do... É muito legal você falar disso porque a fronteira é uma linha muito tênue. Assim, isso eu imagino. O educador físico em si, ele tá mais preocupado em treinar a pessoa para se desenvolver. Ou seja, performance. Melhorar o nível da pessoa. E também trabalha com a prevenção de lesões, assim como a fisioterapia. A nossa especialidade da fisioterapia e não do educador físico é reabilitação. Coisas que eles não entram na reabilitação, como a gente não entra na performance. Entendi. Mas na prevenção de lesão, ambos trabalham. Então, normalmente eu costumo falar assim, é um trabalho em conjunto. E não um trabalho um contra o outro, tentando invadir os espaços. Sim. Por exemplo, recentemente eu fui avaliar uma paciente. Eu avaliei, eu sei que ela tem personal e que ela precisa um treinamento específico em algumas musculaturas. E eu entreguei a avaliação para ela, falando quais musculaturas trabalhar e falei, olha, eu sei que você tem personal, então já passe para ele essa minha avaliação. É uma ética profissional envolvida também, Exatamente. Eu poderia pegar e falar, então já vamos trabalhar isso daqui. Você tem que trabalhar pra gente evoluir mais rápido. Mas não, eu sei que ele é capaz de fazer isso porque ele trabalha com isso também. Entendi. E ela já tem um profissional fazendo isso pra ela. E eu acho que essa ética de serviço é bem bacana, porque os dois se ajudam. Sim. Quando um precisa, o outro ajuda. Tem assim uma complementação, né? Exatamente. E dentro do mundo do futebol, da corrida, tem essa junta de atividades também, de trabalho profissional? Você fala de semelhanças ou entre educadores físicos e físio? Isso. Tem bastante. Assim, dentro da corrida, a gente normalmente avalia alguns músculos mais específicos. Via de regra, os educadores físicos trabalham muito os grupos musculares. A gente trabalha muito os músculos específicos. Então, por exemplo, você vai fazer uma academia, você faz musculatura toda anterior do joelho. Isola bem o movimento. Precisou da físio? Cara, você vai trabalhar um músculo específico. Por exemplo, glúteo médio, se precisar. Ou um trabalho funcional relacionado ao equilíbrio. Então, assim, isso é o que eu falei. É regra. Exceção tem a parte. Quando você tá com personal, quando você tem um trabalho muito personalizado, beleza. Mas via de regra, na academia, você só vai lá para trabalhar grupos musculares. Uhum. E muita gente chega se queixando de dor na lombar. Por causa do treino da academia. Exatamente. Entendi. E é muito comum. Por E quê? eles te procuram? Essa galera? Os educadores físicos? Não, a galera que tem o problema na lombar. Procuram. Procuram a mim, procuram meus colegas, procuram bastante. Uhum. Às vezes, tem algumas quebras de éticas aí, porque tem pessoas que falam, não, é normal, vai passar.
Não Entendi. precisa, continua aqui. Algum educador, você fala. Algum educador. Às vezes o físio também faz isso. Não, o seu desempenho pode aumentar aqui mesmo. Não vai lá não Entendi. precisa. Mas sabe? isso é mais do caráter da pessoa do que da própria Exatamente. profissão, né? A maioria não. A maioria fala, olha, procura um físio porque eu não sou apto para isso. Vamos conversar, passa o número dele e a gente conversa o que a gente pode fazer para evoluir. Dentro do futebol tem equipe multiprofissional. Então o fisioterapeuta fica com a parte da reabilitação e até em campo. Então esse trabalho de progressão entre fisioterapia vai passando para a educação física progressivamente, até quando não precisar mais do físio e continua só com um educador físico. Entendi. Então, futebol é bem claro isso, principalmente de alto rendimento. Agora, vamos supor, uma categoria de base do time daqui de perto, não. Não tem esse suporte, né? Não tem. Na verdade, às vezes nem de educador físico. Às vezes é alguém que joga há muito tempo que treina. Que treina, né? Ou um cara que é apaixonado, né? Sim. Eu treinava, quando eu era jovem, eu treinei no... Eu não vou lembrar o nome agora. Putz, mas era bem CDM, não sei. E era um campo de areia lá. Cara, e quem dava aula era um cara que era apaixonado por futebol lá, Sim, sabe? Ele sim. eu acho que era muito mais uma coisa Social, voluntária, né? social. Sim. Acho que era muito mais uma ação social do que... E por amor também, né? Ao esporte, ao sonho do cara. Talvez ele tivesse um sonho. Ele falava, pô, não realizei meu sonho, mas vou ajudar alguém a realizar, sabe? Sim, bacana. Provavelmente. Mas eu acho que é bem carente, né? Sim, e faltam negócios, assim, que atinjam esse público. Porque é um público que normalmente é mais carente. Por exemplo, corrida é o esporte mais democrático que tem. Qualquer um pode pegar um tênis, se não tiver tênis, vai descalço, mas corre. Tem uma ideia, você até tocou nesse assunto, mas tem agora rolando uma galera falando que é bom fazer academia descalço, é bom correr descalço, é bom fazer as coisas descalço. Você já ouviu isso daí? Já, o que você acha? Já escutei bastante sobre isso. Na verdade, é bom, não acontece nada demais. O que eles visam é o fortalecimento do arco plantar. O que é isso? Isso, embaixo do pé, a gente chama da planta do pé. Normalmente tem pessoas que têm o arco plantar desabado, que é aquele que a gente chama de pé chato. Tem uns que têm o arco plantar muito elevado, tem uns que pisam torto e tudo mais. Mas né? isso é de nascença ou isso é coisa que você adquire na vida? Às vezes é genética, às vezes adquire na vida. Por exemplo, eu tive um acidente de moto. Entendi. Quebrei a perna e minha perna ficou com excesso de pronação, que é quando o pé cai um pouco pra dentro, quando vai andando. E isso é comum e dá pra fortalecer e melhorar. E correr descalço ou andar descalço melhora a força do arco plantar. Nossa. Então, o pessoal adere a isso. Mas também tem vários fortalecimentos, não é preciso, não é uma coisa... Cara, recomendação médica, recomendação da parte da fisioterapia, não precisa. Pode te ajudar. Assim como outras ferramentas. Se você buscar um fortalecimento, vão ter vários para você melhorar sua face plantar. Vão ter várias atividades que vão te ajudar a melhorar esse problema que você possa ter. Você consegue fazer uma atividade em casa, naquele mesmo esquema de 1 minuto, você consegue fazer um exercício físico para sua face plantar. 1 minuto? 1 minuto. Mas literalmente, 1 minuto você consegue fazer um exercício para sua face plantar, para fortalecer. Entendi. E aí a constância gera a melhora. Entendi. Né? Às vezes as pessoas falam, caramba, eu não tenho tempo para passar no fisioterapeuta. Eu tô sentindo uma dor me incomodando há anos, mas eu não consigo tratá-la porque eu não tenho tempo de ir lá na clínica, de fazer um procedimento e tudo mais. Mas com uma orientação, no seu dia a dia você consegue encaixar e melhorar. Essa dorzinha que as pessoas sentem, aquele incomodinho, é um sinal de que a pessoa precisa tomar alguma atitude? Ou ela pode ir deixando passar, não tenho tempo. Um dia vira crônico isso, né? Então, cara, é muito engraçado. Porque dentro da fisioterapia a gente vê vários padrões desse. Eu tenho essa dor. Aí a gente pergunta, há quanto tempo? Uns 15 anos. Nossa. E tipo, normal. As pessoas acham que é normal, mas o corpo fala por sinais. Às vezes a pessoa começa a sentir uma dor no pé e do nada, não, essa dor é suportável, tá tranquilo, dá pra eu correr, dá pra eu jogar bola. Ou a dona de casa, não, dá pra eu subir a escada, dá pra eu fazer tudo, só tá me incomodando, tá enchendo o saco. Aí do nada começa a sentir o joelho oposto. E as pessoas acham que não tem relação com isso. É porque compensa do outro lado, então. Exatamente. Sempre compensa ou na articulação acima ou do outro lado. Caraca. E é assim, o corpo ele vai dando jeitos e se ajeitando pra conseguir
fazer o que tem que fazer. Uhum. Então, cara, é muito clássico isso na corrida. Uhum. Eu vejo várias pessoas que têm dor no joelho, de um lado, e começa a ter dor no quadril do outro depois. Por quê? Porque acaba pisando mais rápido com uma perna e jogando peso mais frequentemente pro outro lado. E isso vai gerando uma linha em Z. Toda hora vai subindo ou vai descendo, mas sempre atinge outras articulações. E se a gente ignora pequenos sinais do corpo, os outros sinais tendem a vir mais forte. Vem tudo e de uma vez, talvez, não sei. Não, vem como se fosse bola de neve. Uhum. Ignorou, começa a aumentar aquele... Como que eu vou falar? Ou a frequência ou a intensidade da dor. Ignorou, vai para outra articulação. Ignorou, vai para a próxima. Assim, o corpo, ele tem... Cada articulação tem uma função primária. Poucas pessoas falam nisso. Isso tem a ver, quando você fala da articulação, isso tem a ver com o que você começou falando de torque, de mecânica... Mecânica do movimento, Mecânica do sim. movimento. Torque, talvez nem tanto. Mas, assim, vou dar um exemplo aqui dessa mecânica articular. O tornozelo é uma articulação ampla. Tem bastante movimento. Ele é feito principalmente para movimentar bem. Então, se você tem uma restrição de mobilidade articular no tornozelo, normalmente as pessoas sentem na frente do tornozelo essa restrição de mobilidade. Quando você vai exercer uma atividade que é mais ampla, tipo correr, que você pisa aqui e joga lá para trás, o que vai acontecer? Sua panturrilha pode ficar tensionada. E isso tensiona o tendão calcâneo. E aí começa a gerar uma tendinopatia do tendão calcâneo, ou seja, aquela tendinite de Aquiles. O pessoal fala. É aquela dor aqui atrás. Exatamente. Entendi. Isso, às vezes, associada à própria falta de mobilidade do tornozelo. Então, ou seja, um probleminha que dava para resolver fazendo exercício simples, virou um pouco mais complexo. Passou para uma tendinopatia. Ignorou aquilo, ou não tá forte o suficiente para parar. Ou vai afetar o joelho da mesma perna, ou até a panturrilha do outro lado. Por quê? Porque você vai pisar mais tempo e mais frequente na outra perna, jogando peso e a carga pro outro lado. E o tornozelo, ele tem a função primária em mobilidade, tá? Então, se você afeta um pouco dessa mobilidade, as outras articulações diretamente envolvidas vão mudar um pouquinho a função primária dela. Pra ficar parecido com o dele. Pra se adaptar, pra adaptar ao movimento. Então, o tornozelo é mobilidade e a função primária do joelho é estabilidade. Pode ver, ela não é tão móvel. Só vai pra frente e pra trás. Mais nada. Mas vai passar a ser um pouco mais móvel. E isso pode sobrecarregar quadríceps. E aí vai girando. Quadril é um pouco mais móvel. É sempre intercalando. Então, por exemplo, arco plantar, ele tem que ser rígido. O que é o arco plantar? Essa parte aqui. Aquele que você falou aqui, tá. Normalmente é mais rígido. Tá? É um pouco... A função primária é estabilizar. Se ele tiver muito móvel... Que nem o seu que já tá mais... Exatamente, aí pode prejudicar o tornozelo. O tênis que você usa compensa isso daí? O tênis pode compensar. O tênis pode compensar. Mas quem que vai falar isso pra você? O fisioterapeuta? Isso é o próprio físio, tá? Que vai analisar a sua pisada, vai analisar se precisa ou não. A maioria das vezes, no meu caso, eu não recomendo muito. Assim, eu prefiro que a pessoa desenvolva a força. Porque se você coloca isso no tênis, ela nunca vai desenvolver a força, não precisa. O corpo vai se adaptar àquilo. Entendi. Entendeu? Então, é a mesma coisa com você colocar aquelas cintas pra coluna lombar, você já deve ter visto. O pessoal coloca e fala, não, é porque eu fico muito tempo sentado. Mas se você ficar com aquela cinta, seu músculo nunca vai ficar forte, porque não vai sustentar seu peso. Quem vai sustentar é a cinta. Então, quando você tirar, seu músculo vai estar mais fraco ainda. Entende? Sim. Então, meio que acaba atrapalhando o tratamento dependendo do que for o alvo. Porque o corpo deixa de fazer a força que ele precisaria fazer para compensar. Exatamente. Então, tudo que você deixa de fazer perde a função. O corpo é muito inteligente. Você já teve a oportunidade de ver alguém com coto que corta a perna, que amputa? Eu sei que você perde um peso do corpo, né? Então, até você entrar num equilíbrio demora, é isso? Isso. Você perde um peso, demora de entrar no equilíbrio, você perde massa muscular muito rápido no coto, por isso que a gente precisa treinar. Por isso que o pessoal treina, porque atrofia muito rápido. Sério? Porque o que não tá usando não interessa pro corpo manter. É uma despesa energética muito grande para pouca coisa. Então tem uma fisioterapia voltada pra pessoa que não tem membros. Amputadas, tem bastante. Inclusive, o treinamento do amputado com a perna protética e tudo mais é a parte da fisioterapia que faz. E aí depois, de novo, aí passando para o desenvolvimento ou para o alto rendimento também, aí o educador físico
é o cara, entendeu? Então, vamos supor, eu até esqueci o nome daquele rapaz que corre com a perna protética. Tem um Oscar Pistorius, não sei. Ele corre com a perna protética, ele corria. E, cara, você vê o rendimento dele, é absurdo. Mas aquela perna, aquela que tem a mola, que faz assim... Isso. O pessoal fala que isso daí aumenta ainda mais o rendimento da pessoa, não é? Aumenta, porque na hora que você pisa, independente, sou eu ou você, o chão devolve a mesma força, certo? Na hora que você pisa com aquela fibra mola de carbono, é como se fosse uma mola. Você pisa com intensidade 1, volta com intensidade 2. Mas isso não faz mal pra outra perna? Mas no caso dele era dupla. Ah, era dupla, entendi. Então, assim, ficaria tranquilo. Entendi. Pra quem tem uma perna só, é uma boa sugestão de estudo. Porque a gente tá falando... fica um pouco diferente, né? Uhum. Mas, assim, eu creio que isso é especificidade do esporte também. Então, o cara que trabalha com isso, ele tem que saber como vai atingir a mesma potência. Então, treino de pliometria, treino de explosão é necessário para isso, né? Mas, assim, eu creio que deva ter uma diferença legal. Entendi. Às vezes eu acho que até a própria engenharia do material, né? A própria engenharia da fibra de carbono, alguma coisa assim, talvez deva ser feita exatamente para aquele cara dentro daquela situação do corpo dele, provavelmente. No alto rendimento é assim. É só personalizado. Personalizado, né? Tamanho, eu não sei se a composição também é. Mas, assim, alto rendimento é tudo personalizado. Perdeu muito, você viu? Eu dei uma bugada. Tá, eu também. Você tem contato com pessoas, assim, que não são da área esportiva também, né? Então, Sim. por exemplo, algum primo, pessoas de fora, não sei se você atende também pessoas que não são da área esportiva, mas acho que a galera reclama muito de dor na lombar, dor no joelho, dor no tornozelo, alguma coisa, pessoas que não são da atividade física, né? Quais que são as dores mais comuns, assim, que você costuma receber do pessoal? Cara, as dores mais comuns, na verdade, são 3. Primeira de todas, pra mim, joelho. Sério? Joelho. Sim, dor anterior no joelho. Tem muita gente com dor anterior no joelho. E às vezes por pensar em só fortalecer a musculatura anterior da coxa. Então, assim, a musculatura anterior da coxa é o que mais amortece impacto no joelho. É a de trás aqui. Não, anterior, aqui da frente. Anterior é a daqui da frente. Da frente. Então isso ajuda no problema de quem tem problema no joelho. Isso, mas tem muita gente que malha, que faz musculação e sente dor anterior no joelho do mesmo jeito. Por quê? Porque isso também está associado à fraqueza de quadril, à fraqueza glútea, que é um estabilizador para o joelho não entrar. Ou seja, sabe Kiko, que fica com o joelho para fora? Sei. Quer dizer, ele fica com o joelho para dentro, né? Tem os dois, né? O Kiko, ele fica com o joelho para dentro. Pra dentro. É basicamente isso. Quando você não tem estabilidade no quadril, na musculatura lateral do quadril, normalmente seu joelho entra em um padrão de rodar para dentro. E isso aumenta a necessidade de produzir força pelo quadríceps, que é a musculatura anterior do joelho. Então isso dificulta o trabalho da articulação. E isso gera dor, inflamação do tendão e tudo mais. Não tem pessoas que nascem com o joelho para dentro já? Tem. Assim, isso a gente chama de valgo. Aí tem um valgo dinâmico, que as pessoas só vão com o joelho para dentro quando exercem força ou impacto, né? Então vamos supor, o corredor pisou, o joelho vai para dentro. Isso não é de se tentar resolver, mas sim melhorar a força lateral, porque isso amortece um pouco do impacto. Só isso, a gente não vai resolver o joelho para dentro em si, mas vai amortecer melhor o impacto. As pessoas que já nascem com o joelho para dentro, tem, assim, de novo, é a mesma mecânica. A gente vai fortalecer para dar uma sustentação, um amortecimento dos impactos. Dependendo do grau, lógico, aí já passa da gente para a parte clínica médica. Porque pode ser que seja muito acentuado e atrapalhe a qualidade de vida da pessoa mesmo. No ponto de precisar de fazer uma cirurgia. Isso. Existe cirurgia para consertar isso? Existe. Então, assim, vai do feedback do paciente. A gente diz que a clínica é soberana. E o que é isso? Às vezes a pessoa tem o joelho para dentro, corre e nunca sentiu dor atrelada a isso. Então não tem por que a gente mexer no que tá bom. Sim, entende? Entendi. Então a gente só dá um up
para não deixar o impacto ser excessivo na E articulação. causar alguma patologia que fala? Não, pode ser alguma dor mesmo. Entendi. Porque patologia tá muito ligada à doença diretamente, né? Uhum. Então, assim, Patologia é quando chegou num estado calamidável. normalmente sim. Uhum. Então, a gente busca esse aumento da musculatura no todo para fortalecer e evitar muito impacto articular. Então, você falou das dores, primeira do joelho, certeza. Segunda, lombar. Cara, a lombar Na população geral, você fala. Não, geral e esportiva. Uhum. Praticamente, assim, Esportivo também. também, corredores, tem muita dor lombar. Já vi atletas desistindo de corrida por dor lombar. Caramba. Tá. Isso tá ligado intimamente com mobilidade e força do quadril. Uhum. E as pessoas pensam que é só local. Só para você ter ideia. Tem estudos mostrando que 50% da população estudada teve hérnia de disco e nem sabia. Mas a hernia de disco tem a ver com quadril? Não necessariamente. Na verdade, pode ser que você tenha e não saiba. E tá tudo bem com o seu quadril. Caramba, porque a hernia de disco eu acho que é o nervo inflamado quando ele vai pra fora, não é? Ou não? O disco que fica entre as duas vértebras, ele começa a ter uma protrusão, começa a sair um pouco. E aí a gente chama que ele fica herniado, ou seja, sai um pouco do canal que ele deveria ficar. Por que acontece isso? Pode ser por compressão, Uhum. isso é idade comum, porque tem um desgaste ali entre as vértebras. Uhum. Pode ser por fraqueza, sim. Cara, tem muitíssimas causas. E a fisioterapia conserta isso? Não, a gente não conserta a hérnia de disco, mas a gente melhora os parâmetros para ela ficar bem. Então, Entendi. assim, vamos supor, o cara tem hérnia de disco e tem uma dor associada a ela. Vamos supor que tem uma compressão medular por conta do disco. E tem essa irradiação que vai desde o glúteo até a ponta do pé. O que a gente vai fazer? Primeiro, ver se isso está associado à tensão muscular ou se é a hérnia de disco mesmo. Uhum. Fazer alguns diagnósticos diferenciais. Depois que a gente fez isso e descobriu realmente a causa, se for a hérnia de disco, a gente busca um padrão de fortalecimento que não atrapalhe nessa hérnia de disco. Ou seja, melhora a sustentação. Não vai, por exemplo, assim, fazer uma atividade que vai apertar aquela hérnia, Exatamente. Né? Vai fazer uma atividade diferente. Descompressão total. Entendi. E que não exponha mais o disco. Vertebral para não ter contato com a medula. Espera um pouco. Deixa eu passar isso. Vamos esperar? Eu vou dar um corte ali. Sem problemas. Então, o paciente tem hérnia de disco, a gente busca um padrão de fortalecimento e de descompressão articular e o principal é tentar fazer uma atividade que fortaleça, dê essa sustentação para ele e que não agrave a situação. Ou seja, sem atividades que comprima mais esse disco, que gere uma maior protrusão discal e que não comprima a medula. Sustentando melhor essa vértebra, sustentando esses ligamentos melhor, provavelmente esse paciente já vai melhorar. Entendi. Então, é só isso. A gente busca a causa e busca exercícios específicos para combater. Entendi. Né? E aí, o exercício que não vai utilizar aquele local que está com a complicação, então você vai às vezes até fortalecer. Às vezes a pessoa tem uma hernia de disco, sei lá, L4, com uma lombar baixa. A gente vai fortalecer aquela área, desde que o paciente não sinta nada em relação a isso, não sinta dor. Que não seja prejudicial. Que não seja prejudicial, que não sinta dor, que não sinta incômodo. Por isso que a gente vive falando, a clínica é soberana, porque a clínica manda. Se você tiver com hernia de disco, vou te contar um caso engraçado aqui que eu lembrei. Teve um paciente corredor, tá? Corria meia maratona, sempre corria meia maratona, porque gostava, competia porque gostava, armador. E ele veio com um diagnóstico de hérnia de disco. E falou, o médico disse pra não fazer flexão de coluna. E assim, beleza, a gente olha, observa, avalia, porque a gente tem nossa própria avaliação, o médico não pode falar, por exemplo, faça um ultrassom, faça o TENS. Não tem isso, porque nós que avaliamos a necessidade.
do paciente. E ali ele ficou com a coluna rígida e gerou mais dores para ele. Isso. Entendi. Então, até quebrar esse padrão, até criar um padrão de dissociação entre coluna lombar e a pelve, demorou um pouco. E quando ele quebrou esse padrão de rigidez, ele melhorou de verdade. Então, assim, pra você ver, o deixar parado é prejudicial. Entendi. E aí a gente criou de novo essa sinergia entre os movimentos coluna e quadril e ele melhorou. Teve alta. Entendi. E essa recuperação, ela foi médio prazo? Como que foi? Foi médio prazo, porque ele teve crenças negativas em relação a isso. Então... Ele não foi fundo, ele não teve a disciplina necessária. Não, nem digo isso. Era um cara bem disciplinado. Mas ele teve crenças que se ele movesse a coluna, poderia acontecer uma coisa ruim. A gente chama isso de efeito nocebo. Quando alguém fala, olha, você não pode dobrar o joelho mais do que 90 graus. A pessoa fica com medo. A pessoa acha, se eu dobrar mais, vai gerar dor. E até esse medo pode gerar dor. Entendi. Então, isso é muito trava a mais da pessoa. cabeça do que... Sim. E aí, quando a gente começou a fazer um tratamento um pouco mais funcional, vendo a necessidade dele, vendo que o que não causava dor nem incômodo pra ele, nem agora e nem depois do tratamento, a gente conseguiu evoluir bem com ele. E depois ele voltou a correr normal, tranquilo, correu as meias maratonas dele da vida e teve alta. E ele tem que fazer, depois da alta, ele tem que continuar fazendo exercício de fisioterapia? Como que é? Eu acho que não existe exercício de fisioterapia. Esse ponto que é o mais legal. Porque o exercício físico é comum para todos. Então, vamos supor, a gente ensinou algumas técnicas de mobilização articular para ele, que ele fazia em casa como procedimento e tudo mais até melhorar. Agora, se ele quiser continuar otimizando isso, ele pode continuar usando essas técnicas e fazendo o que está funcionando, sabe? O preventivo é essencial, mas não é porque deve. É porque ele quer continuar bem. Então, assim, um cara que é corredor... Vou dar outro exemplo. Um cara que é jogador de futebol. Pra ele chegar no jogo e correr 11 quilômetros por jogo... Né? E correr pique. Porque jogador de futebol corre em pique. Tiro rápido. E não um trotinho mais acelerado. Corre em tiros. Cara, ele tem que ter uma preparação absurda antes. Então, de academia, isso. De academia, de treinamentos funcionais e tudo mais. Então, para chegar naquela 1 hora de jogo, ele tem que ter treinado a semana toda. Tá? Então, eu acho que assim, o que a gente tem que desmistificar é que em qualquer coisa a gente tem que se preparar para fazer. Sabe? Não tem como. Se você for correr sem preparo para corrida, você vai gerar lesão. Se você for treinar musculação sem preparo, você vai gerar lesão. Mas como que eu vou preparar para musculação? Fazendo, com carga menor, baixa intensidade. Tem uma frase que eu gosto muito, quem nasce grande é monstro. Quem nasce grande é monstro. Não existe. Você começa fazendo, só fazendo e aprimorando, né? A gente até teve uma conversa legal sobre isso. A gente vai aprimorando, não tem jeito, tá? Na fisioterapia é a mesma coisa. Terminou, você tá bem, beleza. Só continua treinando para conseguir dar sustentação à sua atividade. É basicamente isso a prevenção. E aí, não sei, você tem uma fraqueza de algum músculo estabilizador, que isso na frente pode te gerar lesão. Aí a gente identifica antes mesmo de ter um incômodo, fortalece para não gerar lesão. Então, nisso consiste a fisioterapia preventiva. Fora isso, não tem muito porquê. Eu tava vendo, por exemplo, que nem a gente falou de dor lombar, né? Eu imagino que muitas pessoas tenham a dor lombar porque isso eu aprendi agora, recentemente, sei lá, ano passado. O abdômen, ele segura a coluna. Então, se você se você tem um abdômen mais flácido, isso pode afetar muito a sua coluna lá atrás. Sim. E é uma coisa que eu acho que ninguém nem pensa. Eu acho que a questão de... Eu não quero falar de corpo perfeito nem nada, mas a questão da obesidade, assim, ela é muito grande. Ela é muito grande. E poucas pessoas fazem abdominal. Eu mesmo, às vezes, vou pra academia e nem faço abdominal, sabe? E o abdominal, ele serve como um fortalecedor, né? Pra coluna. E eu acho que provavelmente a maioria das pessoas que reclamam de dor de coluna, sei lá, ou sei lá, minha mãe, meu pai, uma pessoa mais de idade, assim, que não faz exercício físico, e por falta de ter um abdômen que segura ali,
isso impacta diretamente na dor da coluna que a pessoa vai ter, né? Aí que tá. O abdômen, ele é um dos músculos que seguram. Mas tem muitos músculos ali. Então, por exemplo, a gente chama de core, o centro, né? A parte central do nosso corpo. Aquilo que segura, aquilo que estabiliza. Então, vamos supor, você vai começar a treinar agora. Faz um agachamento livre com peso. Sua coluna não tá estável o suficiente para segurar aquele peso. Você vai afetar diretamente ela, sabe? No abdominal. O abdominal é legal? É, mas trabalha só o reto abdominal, uma musculatura mais externa. Agora, a musculatura interna, por exemplo, oblíquos, eretores de coluna, toda a parte de central são trabalhados com outros exercícios também. Por exemplo, prancha. Já viu prancha? É aquele que você deita esticado assim, com o braço assim. Isso. Isso ajuda a fortalecer a coluna? Muito, muito, porque vai ajudar a fortalecer as musculaturas internas. As musculaturas internas mais posturais, as que seguram de verdade. Que legal. Tá? Então, assim, antes mesmo de começar a fazer abdominal, é bom a pessoa começar a fazer prancha. E normalmente invertem essa ordem. Pra caramba. Eu também, eu faço isso direto quando eu vou treinar. Então, e aí você faz uma... não precisa ficar 1 minuto de início. Mas, sei lá, começa com... Você só aguenta 30 segundos, o máximo que você aguenta. Beleza, então abaixa um pouquinho esse nível e começa com 20 segundos. E faz 3 repetições, por exemplo. Porque isso vai dando fortalecimento à musculatura interna da coluna. Entendi. A fisioterapia não é pra te prejudicar, né? Não é pra te dar mais dor. Nunca. Muito pelo contrário, né? A fisioterapia, ela visa prevenir. Aliás, uma coisa que eu gosto, cara, é trabalho com prevenção. Eu acho que a fisioterapia tá abordando pouco, ultimamente, a prevenção. Por quê? Porque lesão vem demais. É simples, lesão vem demais. Entendi. Se eu falo aqui, ó, pessoas com dores no joelho, vêm fazer o tratamento tal, porque esse tratamento tal mostrou na ciência que é top pra dor no joelho. As pessoas que têm dor no joelho vão se sentir com curiosidade. Agora, quem não tem nada, eu falo, quem não tem nada, vem aqui que eu vou te prevenir de continuar não tendo. Peraí, se eu não tenho nada até agora, por que eu vou ter que ir até lá? Sim, pra que eu vou gastar dinheiro com isso, meu tempo, qualquer outra coisa? Mas o legal é que dentro da cultura esportiva, muda um pouco. Muda um pouco. Então, assim, eu trabalhei com corredor por um bom tempo. Cara, é muito legal ver que as pessoas vão e marcam sessão pra fazer um preventivo. Pra fazer liberação miofascial, que é uma técnica de liberar a fáscia, que é um tecido que recobre os músculos, para evitar lesões por contraturas, por rupturas de tendão e tudo mais. Caramba. Então eles vão até a clínica ou até o local e pedem, literalmente, porque eles sabem que aquilo vão prevenir eles de muito mais esforço e de muito mais gasto futuramente. Vamos supor, com uma sessão que vai te avaliar e vai te orientar depois, vou colocar um preço médio aqui, uns R$150 que você vai gastar, você evita uma lesão no esporte que você gastaria R$2.000 tratando. Nossa. Sem contar o tempo, que pra mim o ativo mais valioso das pessoas são o tempo. E sem falar o tempo que ele vai ficar também afastado do esporte, né? Exatamente. Então, por exemplo, muita gente corre pra desestressar. Cara, é impressionante. Corre, joga bola, final de semana, faz escalada, não importa qual esporte. Jiu-jitsu. Cara, não sei se você já treinou lutas, mas depois que você treina, você parece que tá caminhando nas nuvens. Sai sem estresse nenhum. Mas aí você faz pra se desestressar e espera ter uma lesão. Porque você não se preveniu adequadamente. Eu vejo muita gente que faz jiu-jitsu reclamando que teve lesão depois. De dor nas costas, dor no ombro e joelho, principalmente. Dor nas costas. E ombro, já vi caso de pessoas que teve deslocamento de... Qual que é o nome desse osso? Do húmero? Não. Enfim. Porque aqui é o húmero, cabeça do húmero, que é a cabeça do braço que a gente chama, né? Cabeça do húmero. Aí tem a escápula. Acho que é escápula. Não é escápula, não foi escápula. A clavícula. Clavícula. Aqui. Já vi gente que quebrou a clavícula lutando. E quebrar a clavícula é uma coisa complicada, porque passa uma artéria importante atrás dela. Nossa. Então, se quebrar, é um perigo. Mas acontece bastante isso na luta? Quebrar a clavícula? Quebrar, deslocar, não sei. Deslocar também não é muito comum. O mais comum é deslocar o ombro mesmo. Entendi. Então, a parte glenomeral aqui, cara, é muito comum. Principalmente luta de jiu-jitsu, porque basicamente é alavanca.
né? Os movimentos vêm tudo envolvendo, Tudo articulares, todos articulares. Né? Então aí você pega, o cara tá fazendo um treinamento forte, contínuo. Ele não para fazer uma sessão preventiva ou para fazer uma avaliação e para pegar orientações para melhorar depois. Depois machuca. Normalmente, se for convênio, que é uma coisa que eu não gosto muito, são 10 sessões, né? Que eles te orientam a fazer 10 sessões. Mas convênio orienta sem... O médico orienta a fazer 10 sessões, Entendi, sendo o que o médico do fisioterapeuta convênio. que dita quantas sessões precisa, Certo. né? Porque cada um faz uma avaliação. Mas já vem com essa orientação. Eu só posso fazer 10 sessões que o convênio vai cobrir, até pegar a orientação médica de novo. E aí você perde muito tempo, porque cada sessão é 1 hora, sem contar transporte, sem contar tudo mais. Isso se for convênio, e não gasta muito dinheiro, porque já está incluso no convênio. Agora, se for particular, você vai gastar cada sessão mais ou menos, em média, uns R$150 e mais 3, 4 vezes por semana. São 3, 4 sessões por semana. Tudo depende da gravidade da lesão. Entendi. Se for um entorse, é um pouco menos, dependendo do que for, muda bastante assim, a frequência. Mas, em geral, são 3 sessões por semana. Caramba. Então, você pega, sei lá, a R$150, pessoas de classe média... É mais complicado, né? Mais difícil. Sim, sendo bem sincero, é complicado pagar. As pessoas acabam levando essa dor pra frente. Você quer ver uma Exatamente. coisa? Eu trabalhei em obra, trabalhei de peão de obra, trabalhei uns 4 meses mais ou menos, carregando cimento pra cima e pra baixo, sabe? E, cara, de lá pra cá eu tenho muita dor, muita dor em vários pontos. Mas foi um período da minha vida. E o cara que faz isso a vida toda? Sim. Desde pequeno até, sei lá, até os 50, 60 anos. O cara deve ter um monte de dor e ele dorme chorando, né? Cada movimento é um ai. E provavelmente o cara não procura um físio, porque ou ele não tem convênio, ou ele não tem grana. E dependendo do estado, às vezes... Demora. Às vezes demora. O estado, mesmo se demorar, você sabe me dizer se mesmo demorando, quando ele é atendido, se é bom? Olha, eu já atendi em parceria com o estado. E assim, o padrão normalmente não é muito elevado, porque também é a mesma metodologia de convênio. Então, são muitas pessoas para poucos fisioterapeutas atender. Entendi. Então, assim, vamos supor, 2 fisioterapeutas responsáveis pelo setor da ortopedia, atendendo 30 pessoas por horário. Acaba não tendo a qualidade necessária para um indivíduo, né? Então, imagina, não vai ser um trabalho tão personalizado quanto deveria. Não vou conseguir passar tantas orientações quanto deveria, entende? Então isso pesa muito no ritmo de melhora do paciente. Entendi. Né? Então, vamos supor, eu gosto de atender personalizado. Então, assim, cara, eu vou atender você, 1 hora. Esquece o resto, eu e você. O resto, sou eu e você. Até 2 pessoas, dá, tranquilo. Porque você avalia separado e depois atende em conjunto. E aí dá, porque a pessoa vai fazer... Tem várias partes da sessão que, dependendo da lesão de novo, a pessoa vai fazer só. Eu só vou observar, dar alguns feedbacks. Isso com 2 pacientes fica fácil. Agora, mais do que 2 já começa a ficar tumultuado. Entendi. Às vezes você vai ser um pouco mais complicado de você passar orientações tão precisas. Às vezes a pessoa não vai sentir nada no exercício, mas tá fazendo um pouquinho errado. E você acaba perdendo isso, perdendo a parte visual de correção. Entendi. Você acha que é por isso que muitas pessoas reclamam da fisioterapia? Eu fui pro fisioterapeuta, fiquei lá, fiz as 10 sessões e não resolveu nada, continuo com a dor. Porque eu acho que tem muito disso, né? Então, tem muito disso, né? Ou seja, fisioterapia tumultuada, né? Então a pessoa não consegue fazer o melhor dela, o melhor que ela poderia. Não consegue também ter aquela prática dos recursos manuais, então mobilização articular, auxílio no movimento é importante, dando feedback tátil, sabe? Mas também isso envolve diretamente a cultura médica daqui. Em 10 sessões não tem como. Muitas vezes não tem como. Precisa de mais sessões, a progressão é contínua, não é tão rápido. Por exemplo,
você já praticou academia, fez musculação, certo? Certo. Pra você crescer, muscularmente falando, você sabe quanto tempo demora, mais ou menos? No começo eu acho que é mais difícil. Depois do tempo você tem a memória muscular. Isso, mas só que pra crescer a musculatura, normalmente o ciclo de hipertrofia demora 3 meses Tá. pra fortalecer, pra aumentar o músculo, o volume do músculo. Então, assim, a força muscular aumenta normalmente 1 mês e meio. Então, como em 10 sessões, a pessoa fazendo 3 vezes por semana, isso se for uma frequência boa, que normalmente faz 2 ou até uma que as pessoas acabam faltando, como que ela vai, conseguir um resultado esperado? Não vai. E isso também vai muito do paciente. Tem que ter um comprometimento muito grande. Uhum. Então, por exemplo, o que eu gosto de fazer, sendo bem objetivo, eu gosto de pegar o paciente, deixar tudo às claras, falar pra ele, olha, depois da avaliação bem feita, minuciosa, falar com ele o que tá acontecendo, o que a gente vai fazer pra melhorar, a gente mesmo, nós dois, eu e ele, quais são os meus deveres e responsabilidades, quais são os dele e as responsabilidades dele, frequência e assim, intensidade do que a gente vai fazer. Então, beleza, vamos supor. Avaliei e a pessoa tá com dor lombar. Eu descobri que essa dor lombar é devido a uma falta de mobilidade articular do quadril e também falta de força glútea. Uhum. Beleza, ok. Eu vou falar pra ele esses achados, eu vou falar pra ele os exercícios que a gente vai fazer, vou falar pra ele qual a frequência semanal que ele tem que fazer e qual o tempo de cada exercício, repetição de cada exercício, e vou falar pra ele o comprometimento que ele tem que ter. Que se ele não fizer isso, não adianta pedir pra fisioterapia melhorar. Então, assim, Entende? uns 10%, não sei, eu tô inventando aqui, mas uma porcentagem baixa da recuperação do resultado final do paciente é responsabilidade da sessão de fisioterapia, mas o resultado total em si sei lá, tantos por cento maior a responsabilidade do paciente. Ele que tem que ter a disciplina de fazer as coisas Exatamente. e ir atrás. Eu gosto de me colocar como um GPS. Tá. Cara, eu sou o GPS. Eu pego você do jeito que precisa, do jeito que você tá, e te falo, beleza, depois de uma avaliação minuciosa, eu vou saber aonde a gente quer chegar. Sabendo aonde a gente quer chegar, eu vou oferecer o melhor caminho, o caminho mais limpo, livre de trânsito, para você chegar mais rápido. Uhum. Mas se você não cumprir com esse caminho, você vai cair pelas beiradas. E aí o caminho é mais difícil. E aí você pode ter surpresas no meio do caminho. Você pode pegar uma rua esburacada, você pode pegar um trânsito, você pode pegar uma enchente. Acaba entrando em rua sem saída, tem que dar meia volta e tudo mais. É a mesma coisa. Então, assim, a principal função do fisioterapeuta não é a manual, é orientar, é educar seu paciente. Você tem que falar para ele quais são os desafios, o que ele tem que fazer no dia a dia e o que a gente vai fazer aqui na clínica, na sessão, entende? A gente orientando bem, ele faz parte do processo. Ele é o principal interessado, ele tem que ver. O resultado, quem colhe os benefícios do resultado final é o próprio paciente. Exatamente, eu tive um paciente que é profissional de educação física, treinador de corrida, mas quebrou a perna e não tinha comprometimento com a físio. Não tinha, cara. E todo dia chegava reclamando da mesma coisa. Melhorava um pouco na sessão da físio, que tinha muita parte manual, então a gente conseguia melhorar bem a mobilidade do tornozelo. Foi um acidente semelhante ao meu, inclusive. E ele conseguia melhorar essa mobilidade, mas por conta do gap entre sessões, ele voltava um pouquinho pior do que ele chegou. Caramba. Então a gente comentava, olha, você precisa vir mais vezes. Você precisa vir mais vezes e fazer aquilo que a gente passa. Aí todo dia que chegava de novo na clínica, você fez aquilo que a gente passou? Ah, cara, vou ser sincero, não fiz. Aí a gente falava, beleza, então não tem como cobrar a gente. E tinha que ser sincero, porque é muito comum também as pessoas não seguirem as orientações e chegarem cobrando os resultados. Entendi. E não tem como. Eu acho que existe uma questão de responsabilidade, né? Tipo, Sim. É chato, provavelmente deve ser chato. Eu depois que eu te falei que eu comecei a sentir minhas dores, eu comecei a fazer alongamento. Eu comecei a procurar um monte de vídeo no YouTube, alongamento pra coluna, quadril, etc.
cara, eu ficava zero bala. Mas tinha semana que eu falava, não quero. Uhum. E, puta, aí depois eu sentia o preço, né, do não querer. Então, a responsabilidade era minha, né, não era do vídeo ou então do profissional, da pessoa. Ele tem a responsabilidade, o profissional tem a responsabilidade naquele momento, naquela hora, né. Uhum. Mas depois é você, cara. Sabe o que eu acho bacana? A disciplina faz a gente ficar livre. Ah, sim, com A disciplina certeza. nos torna livres. Então, vamos supor, cara, independente do que acontecer, 8 horas da manhã eu vou fazer o que eu tenho pra fazer. É um exemplo. Dicas que eu dou pros meus pacientes. Seja amante da disciplina. Cara, você vai acordar, você tem só seu tempo livre. Lá perto do horário de dormir, beleza, põe o despertador. Que horas você dorme? 11? Põe o despertador antes e vai fazer. Põe o despertador. Você vai lembrar. Às vezes o dia é tão corrido que você esquece. Mas por conta da sua disciplina, da sua programação, você vai fazer. Eu acho que com o primeiro dia vai ser chato, o segundo também. Mas acho que nem você falou, a disciplina, em algum momento você vai sentir até falta, Vira talvez. rotina. Vira rotina. Vira rotina. Um mau hábito das pessoas é acharem rotina uma prisão. Mas não é. É o que te liberta. Normalmente quando você vai dirigir um carro, no começo, você fica todo pensando, cara, aqui eu piso no acelerador, agora eu vou no freio, agora a embreagem, troca a marcha, peraí, deixa eu olhar o retrovisor pra fazer uma ultrapassagem. Depois de 2 meses dirigindo, você não pensa em mais nada, vai no piloto automático. Ou seja, por conta da disciplina e da rotina, você poupa esforço. E você tem tempo pra prestar atenção em outras coisas. Por Exatamente. exemplo, no GPS. Sim. No GPS tá lá só te avisando, mas só que, assim, ele só te orienta. Você, cara, livre de esforço. Então, conforme você vai encaixando isso com disciplina e rotinas adequadas ao seu estilo de vida, isso flui. E depois que flui, você sente o resultado do treinamento, do tratamento especificamente. Como a gente falou lá atrás, não acontece de uma hora pra outra, né? Não, é processo. Demora Tem que é um respeitar os processo. processos. Eu tive um paciente que tinha discinesia escapular. Qual que é o nome? Discinesia escapular. Discinesia escapular. A escápula dele ficava alada. A escápula, pra quem não sabe, é aqueles 2 ossos Isso, aqui atrás das que a costas. sua avó chamava de pá. eu não sei. Omoplata e tudo mais. Isso, fica bem atrás dos ombros. É Aqui. esse das costas, que quando você põe o braço pra trás, fica duas relevâncias pra trás, né? Isso. Uhum. Mas a escápula é um músculo ou é o osso? Osso. É o osso? É um osso. Tá. E ela dá sustentação ao movimento do ombro. Tá. Quando a gente vai elevar o ombro aqui pro lado, ela que sustenta esse movimento. Tem gente que não consegue levantar o braço. Isso, normalmente é associado à escápula. Sério? Aham. Nossa, eu já vi muitas pessoas falando, nossa, eu só consigo levantar o braço até aqui, é problema de ombro. É porque envolve o complexo do ombro. Uhum. Mas é escápula. Então, assim, muitas vezes, né? Não sempre. Sim. Lógico. E esse paciente tinha esse problema na escápula. Ela ficava alada. Ela ficava como se formasse um buraco na coluna. Mas eu fui bem claro. Olha, você tem que estar comigo. Tá junto comigo? Tô. Beleza. 3 meses. 3 meses de treinamento. Comprometimento. Tá? E aí, depois que eu falei, vão ser 3 meses, ele falou que sim, eu falei, tá ok. Agora, o que a gente vai alcançar primeiro? E aí, estabeleci metas curtas. Por quê? Porque se a pessoa também não vê um progresso, a pessoa tende a desistir. A gente fala, eu tô perdendo tempo, dinheiro e tudo mais aqui, quer saber? Dane-se. Uhum. É muito fácil pra gente. Aliás, quando é com a gente mesmo, a gente tem uma tendência a falar, cara, quer saber? Tô nem aí, cara, eu vou... Deixa estar. Deixa assim mesmo, não tá tão ruim, eu consigo viver. Sim. Né? Então, eu sou claro, eu falo, olha, vai durar mais ou menos esse tempo, pode ser um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos, mas em média, esse tempo, e a gente vai começar por isso, tá? Depois que ganhar isso, o próximo objetivo é esse. Já mostrar pra pessoa o caminho que a gente vai trilhar. E eu falo, sua responsabilidade de fazer isso, isso e isso, todos os dias, tá ok? Tá bom, beleza. Então você se comprometeu comigo agora. Se a pessoa falar que não fez, tá ok, mas ela vai saber que ela tá quebrando o ciclo do tratamento dela. Então a gente vai ter que dar passos pra trás por falta de disciplina. Ao invés de ser 3 semanas, vai ser 4. Ao invés de ser 5, vai ser 6. Então aumenta o tempo de tratamento. E se você pular mais uma, ao invés de ser 6, vai ser 7. Pulou mais uma, 8. E assim por diante. Assim, não necessariamente aumenta o tempo, mas pode ter complicações no tratamento. Ou seja,
você só doía a escápula. Você deixou de fazer aquilo que a gente pediu, começou a afetar o ombro. Ou ou não evoluiu como a gente queria. Então, tipo, nem passou, nem melhorou a dor da escápula. Beleza, então, fechou. Você se comprometeu comigo, você vai ter que seguir esses passos. Porque a responsabilidade do tratamento é tanto sua quanto minha. Entende? Sim. Então, eu gosto dessa clareza. Se a pessoa não tem clareza, ela vai pra qualquer um lugar. Eu acho que é bom ter essa clareza, porque a pessoa, ela vai se tocar, pô, é minha... Eu tenho que fazer isso, sabe? Agora, se você não fala isso pra pessoa, ela fala, na próxima sessão a gente faz. E aí ela acaba pulando aquela responsabilidade em casa que ela tem, né? Outra coisa que eu acho legal, motivo pra ação. Motivo pra A ação. tal da motivação que a gente sempre fala. Motivação nada mais é do que eu ter um motivo pra ação. E às vezes o motivo de, só diminuir a dor é fraco demais pra pessoa. Uhum. Pô, cara, vou diminuir a dor. Pra quê? Eu consigo viver até agora com ela. Tipo, Você já viu algum exemplo de motivação assim que você poderia... já esse mesmo da escápula. Uhum. A motivação dele era estética. Ah, entendi. Ele achava estranho. Entendi. Então, a partir do momento que a gente focou, não, a gente vai melhorar sua função, era a parte estética e a parte funcional do ombro. Essa era a chateação dele. Caramba, tudo estrala, eu me sinto incomodado por esse estralo. E a parte estética piorava aquilo. Eu falei, beleza, então vamos atacar por partes. Já vamos melhorar a parte de estralar. E depois vamos focar na estética, até o final. Então isso deu um gás extra pra pessoa. Às vezes, vamos supor, o cara tá com dor lombar e acha que tá tranquilo. Uhum. Dá pra suportar. Beleza. Mas e depois? Você com seus filhos? Você vai conseguir pegar no colo seu filho? Puta, isso é... Cara, olha o nível de motivação. Mudou. É. São coisas que fazem parte da sua vida, que estão interligadas e você nem se toca, Exatamente. né? Pegar um Exatamente. filho no colo. Você vai conseguir pegar uma estrada que você gosta de pegar com carro? É verdade. Cara, são motivações. O cara que vai correr, ele tem dor no joelho. Às vezes a motivação principal dele é performance. Se o cara for mais voltado pro profissional. Mas tem outras pessoas que não, que correm pra desestressar, como é a maioria dos casos. E aí você corre pra desestressar e começa a ter dor no joelho, você tá se estressando durante a atividade que deveria relaxar, né? Então assim, o que você vai falar? Como você vai motivar essa pessoa? Aí você tem que arranjar, falar, olha, é o seguinte, você tá fazendo isso pra você fazer o que você ama com mais qualidade, sem dor, sem te incomodar. Jogar bola. Cara, eu conheço muita gente que fala assim, não jogo mais bola. Por quê? Porque eu tô com problema no joelho, mas eu sinto mal falta. Eu conheci um cara que ele ama jogar tênis. Ele é assim, eu não sei, eu nunca vi ele jogando tênis. Dor no cotovelo? Mas acho que era no joelho mesmo. Mas assim, eu nunca vi ele jogando tênis. Mas se ele jogar do jeito que ele fala pra mim, o Guga fica longe dele, sabe? Não chega nem perto. Não chega nem perto. Mas ele fala, eu sinto, faz uns 10 anos que eu não jogo, mas por problema no joelho e tudo mais e tal. E aí ele falou que já é um senhor, esse cara falou, hoje no ponto que tá, eu não sei. Ele falou que no ponto que tá, nem com fisioterapia ele consegue. Eu não sei. Totalmente leigo. Uhum. Mas é exatamente isso que você falou, né? A pessoa tem algo que gosta muito e deixa de fazer e depois a vida vai passando e ela fala, pô, sinto tanta falta daquela coisa, por que eu não comecei antes uma fisioterapia? Por que eu não pratiquei uma atividade física pra fortalecer antes, sabe? É que assim, a dor pela dor é só dor. Não tem nada. Tipo, por exemplo, você sente dor no joelho, cara, se você mora numa casa plana, se você mora... não vai fazer falta nenhuma. Uma dorzinha, uma fisgada e tá tranquilo. Você às vezes nem vai correr atrás. Mas se você mora num lugar que tem escadaria, se você tem filho pequeno, se você tem que limpar sua própria casa, que é o caso da maioria das pessoas, cara, você vai sentir dor a cada atividade que você fizer. Cada coisinha, toda hora a dor vai estar lá. Uhum. E isso afeta o psicológico em um nível que a gente não consegue mensurar. Então, assim, esse alívio da dor não vai ser só, diminuir um pouco a pressão interna articular. Não, vai ser te dar mais qualidade de vida. Você vai voltar a subir escada correndo. Eu já vi gente que fala, não consigo mais subir escada correndo. Uhum. Caramba, tocou o telefone lá em cima, ferrou. Pra isso faz falta. Sim. Entende? E lá atrás você falou que haviam 3 problemas mais comuns, né? No que as pessoas falam. O joelho,
A lombar E o próximo, tornozelo. 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 Isso no âmbito da corrida. Se não for no âmbito da corrida, aí é ombro. Ombro disparado, terceiro. Mas por que assim? Porque na corrida é muito comum, por conta dessas compensações, você sobrecarregar a panturrilha. E essa sobrecarga que dá na panturrilha vai transmitir essa força através do tendão calcâneo, o tendão de Aquiles. Que é aquele aqui de trás. Aqui de trás do tornozelo. Então a pessoa começa a sentir dor nele e começa a ter uma rigidez de tornozelo depois disso. E a panturrilha começa a ficar com um aspecto cansado, aspecto tensionado. O local que você corre influencia? Com certeza. Porque eu vejo que nem ali aqui em São Paulo, ali na Radial Leste, tem uma pista de corrida. Mas, cara, tem vários buracos ali. Não é uma pista de corrida, é uma mina aquilo ali. Até a ciclovia tem muitos buracos, É, a né? ciclovia, né? Tem muitos buracos ali. Assim, lá ainda é o de menos. Por quê? Porque, querendo ou não, a maioria do trajeto é plano. Uhum. Então fica um pouco mais fácil de correr. A diferença entre pisos também. Tem uns que devolvem mais a energia que você pisa no chão. Tem outros que não. Por exemplo, você vai correr numa terra. Terra mesmo. A terra é mais fofa, perde a energia, Perde né? um pouco a energia, dissipa um pouco. Então você tem que fazer mais força, empurrar mais pra baixo pra correr. Pra baixo e pra trás, inclusive. Você vai correr em areia. Dissipa totalmente. É horrível. Nossa, eu não gosto de correr em areia. Cansa, cara. Cansa muito. Eu falo é horrível porque, como eu já disse, eu treinei futebol por muito, muito tempo. E a gente treinava em caixa de areia, que a gente chama, pra treinar resistência. E deixa a pessoa morta, assim, exausta. Mas ajuda? Ajuda. Fortalecimento, endurance, resistência, perfeito. Uhum. E aí, cara, essa pessoa que corre em gramado, isso é bom pra ela também, amortece um pouco o impacto. Mas tudo depende o que a gente tá falando. Por isso que nunca é receita de bolo. Vamos supor, o cara quer começar a correr descalço pra fazer aquele aumento do arco plantar. Não pode bater Aumentar calcanhar no chão. Pode. Pode? Pode. Calcanhar não dá um impacto assim e machuca? Não. Assim, tanto com um ataque de calcanhar que a gente chama, quando pisa com o calcanhar no chão e depois faz esse movimento, quanto queda de antepé, tanto faz, é da pessoa. Isso a gente consegue treinar. E se corresse descalço, até ia criar aquela casca embaixo do pé depois. Uhum. Então não tem problema. Assim, o maior problema é, se o problema da pessoa for impacto, por exemplo, o joelho, não tá conseguindo amortecer bem o impacto na corrida, cara, a pessoa tem que correr num terreno mais fofo, tipo uma grama de início, pra não dar tanto impacto no joelho mesmo. Esteira ajuda, porque você já correu na esteira, você vê que quando você pisa na esteira, ela abaixa um pouquinho. Sim. Você percebeu? Então ela amortece um pouco do impacto. E você também não precisa ter força pra empurrando pra trás. Você não precisa empurrar pra trás, porque a esteira tá te empurrando. Entendi. Então diminui um pouco sua força. Então a esteira é mais Nutella do que mais correr light. na rua. É mais light. É mais tranquilo. Eu não diria Nutella porque tem uns caras que correm de uma forma absurda na esteira. Ah, imagino. Mas assim, é bem legal você pensar, caramba, o terreno tem a ver. O terreno tem a ver, inclinação de terreno tem a ver. Às vezes você corre em uma rua que é inclinada, é praticamente de lado. Entendi. E nisso daí você vai forçar mais uma musculatura de um lado do corpo e outra do outro lado. É assimétrico, total. Eu recomendo para alguns pacientes fazerem 8 do terreno. Nesse tipo de terreno. Em todos, na verdade. Então a pessoa corre o quarteirão. Ela, sei lá, dá 30 voltas no quarteirão. Tem atletas que dão até mais. Mas só corre pro lado esquerdo, é óbvio que vai forçar mais a musculatura de uma perna do que a da outra. E aí eu falo, não, corre uma, terminou uma, faz um 8, já dá outra volta do sentido contrário. E Que aí legal, fica. cara. Ou tipo, mescla um pouco. Porque isso evita essa sobrecarga em um lado do corpo. Isso em várias coisas. Às vezes você vê a pessoa na academia com dor no ombro e ela tá lá, fazendo supino. Clássico de homem, você sabe. Chegou na academia, quer fazer supino. Mas ela compensa o movimento. Então ela compensa com a musculatura das costas, arqueando mais. Ela compensa jogando mais peso no braço direito, principalmente se for máquina e as duas forem pra frente ao mesmo tempo. Às vezes faz mais força em um braço do que o outro e tudo mais. Por isso que é importante verificar cada ponto muscular para ver o que a gente pode dar um up aí nessa trajetória de movimento.
Show de bola. E a questão do ombro que você falou, que é muito comum também? Então, a do ombro é muito comum, a lesão no manguito rotador. Cara, é o mais falado que tem. Por quê? O manguito rotador é um músculo que... É um grupo muscular que vai juntar essa articulação do ombro com a escápula. Ela vai literalmente não deixar que seu ombro caia. Tá? Uhum. E aí as pessoas sobrecarregam eles. Como? Cara, fazendo movimentos absurdos, errados, fazendo uma sobrecarga muito alta, tá? E lesionando um desses músculos do manguito rotador. Tendo tendinite e tudo mais. Por exemplo, um erro comum na academia, não diria nem erro, mas uma forma de lesionar, às vezes, um dos músculos do manguito rotador é fazendo elevação lateral. Pra pegar o trapézio. Uhum. Porque o plano da elevação lateral normalmente se faz reto. O ombro reto, alinhado com o corpo. Mas o mais legal pra fazer mesmo, o que vai te prevenir de lesões, é um pouco mais pra frente. Tá, porque é a angulação da escápula. Uhum. Ou seja, é o ângulo anatômico, que a escápula vai blindar um pouquinho o seu ombro. Mas isso é melhor ou é pior? É melhor. Ah, é melhor. Isso, porque a escápula ela vai te dar o suporte no ombro. Não vai forçar tanto só a musculatura, mas a escápula vai dar um suporte pro movimento. Então é como se eu tô com o braço assim, eu tô de pé, o braço tá reto ao meu corpo, aí eu levanto e ele vai levantar e vai ficar reto. Aí eu ponho só um pouquinho pra frente. Isso, só um pouquinho pra frente. Só um pouquinho pra frente. Inclina um pouco, que aí fica no ângulo da escápula. E a escápula vai conseguir dar maior suporte nesse peso. Não vai sobrecarregar esse grupo muscular. Entendi. E assim, a falta de preparação específica para esse grupo muscular te atrapalha no todo. Então vamos supor, você vai fazer um peitoral. Mas para fazer o peitoral, você precisa que seu ombro esteja forte. Já vi muita gente reclamando de fazer o supino e ter problema de ombro. Não conseguir levantar o braço, travar no meio do caminho. Se seu ombro não estabilizar o movimento, como que você vai fazer um movimento com qualidade? Correto, né? E aí você tem um manguito rotador fraco, como que você vai pegar, sei lá, 50 quilos de supino? Seu ombro não vai aguentar. Uhum. Você pode estar com um tríceps desse tamanho, mas seu ombro não aguentando, não tem como sustentar. Então é uma cadeia, né, cara? O corpo cadeia. É louco, o corpo é sensacional. O lado ruim é que as pessoas começam fortalecendo de fora para dentro, enquanto teria que ser de dentro para fora. Ou seja, a musculatura que estabiliza primeiro para crescer de carga. Estabilizou, cresce de carga. Estabilizou, cresce de carga. E não ao contrário, eu vou com uma carga forte e musculatura superficial e a musculatura interna, que é que estabiliza, fraca. Uma hora quebra. Entendi. Então, assim, pra você ficar craque no peito, você tem que cuidar do resto. Tem que cuidar do ombro. Não tem jeito. Tem que cuidar do ombro, tem que cuidar da musculatura profunda do ombro, aqui prende o ombro na escápula. Entendi. Cara, o papo tá sensacional. Acho que se deixar aqui a gente vai embora. O Iago fala bem pra caramba. Pô, tô adorando, velho. Tive uma aula sensacional aqui. Pessoal, espero que vocês gostem desse conteúdo. Iago, você tem redes sociais? Tenho sim, eu uso muito mais o Instagram, que é @fisio. @fisio? Iago. É @fisioiago. Fisio no Instagram. Uhum. Logo mais eu lanço um pouco mais do Facebook. Ainda não comecei a trabalhar nele. Então acho que quem quer me seguir, procura lá no Instagram, @fisioiago, que vai achar bem facinho vários conteúdos e inclusive alguns e-books aí pra ajudar vocês nas lesões. Legal. O Iago, ele vai... Se tiver alguma novidade, acontecer alguma coisa, né? Ele vai lançar o website dele, que ele tava me falando. Ele vai colocar tudo no Insta dele. Então, se você quiser saber das novidades do mundo da fisioterapia, vai estar lá, Fisio Iago. Fechada. Fisio Iago direto, só isso? Fisio Iago direto. Tá. Pessoal, tudo de bom, Iago. Prazer ter você aqui, cara. Prazer tudo de bom. Meu. Valeu. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Eu falei Thiago? Estou aqui com o Thiago. Eu falei Thiago antes? Falou agora Thiago. Não, mas antes. Não. Falei Iago, né? Falou. Iago, fala pra galera, quem que é o Iago? Cara, é um homem... Quer começar de bugada, novo? Né? Não, fica tranquilo. Quer começar de novo? Pessoal, tô aqui com o Iago. Iago, quem que é o Iago? Difícil, né, cara? Depois... Beleza.